Cuidado com o número 23. Sim, esse é um filme sobre o número. Um número muito perigoso que infernizou a vida do nosso protagonista. Esse é um filme lançado em 2007 e protagonizado pelo nosso amado Jim Carrey, e que tem apenas 7% de aprovação na crítica. O que eu já deixo claro que discordo completamente, pois está longe de ser um filme ruim. O filme começa no dia 3 de fevereiro, mostrando nosso protagonista chamado Walt Sparrow trabalhando no controle de animais. Hoje é o seu aniversário e ele está esperando o fim do seu turno para encontrar sua esposa, até que recebe um chamado para capturar um cachorro, faltando apenas 5 minutos para o seu turno acabar. Falta 1 minuto para 5, Sybil. Oh, então estamos de acordo, ainda está em serviço. Ah, vá, é mesmo? E meio que isso foi uma vingança da secretária para sacanear ele, já que dias antes ele tinha dado um fora nela na frente de todo mundo. Sybil, eu não balançaria o meu rabinho pra você, nem que você fosse a última cachorrinha da face da terra. Bicho, tá seco, tá grosso, velho. Assim que ele chega no restaurante que o chamou, ele consegue capturar o cachorro, mas acaba se distraindo pelo nome na coleira. E então Ned o morde e consegue se libertar e fugir. Ele tenta seguir o cachorro até um cemitério, mas não consegue o capturar. Mas estranhamente um túmulo chama sua atenção. O túmulo de Laura Tollins. Quem será ela? Lembra que ele estava querendo se encontrar com sua esposa? Pois é, ele está atrasado, então sua esposa chamada Acta, que está esperando por ele, entra dentro de uma biblioteca e fica fascinada por um livro chamado O Número 23. O Walter chega lá, ela expressa o quanto ele significa para ela, e então compra o livro como presente de aniversário para ele. Em segundo plano, o Walter do futuro que está narrando diz que se ele nunca tivesse atrasado para pegar o cachorro, então Agatha nunca teria lido aquele livro, e o caos não teria começado. Mais tarde, o Walter começa a ler o livro. Ele lê sobre o personagem principal, um detetive, que se autodenomina Fingerling. Gostaria que fosse o meu nome. E agora é. No dia seguinte, ele lê o capítulo 2. Fingerling descreve sua infância, sendo o melhor da sua classe para poder sair de casa. Ele afirma que amava o pai, mas não queria ser como ele, pois o pai era contador e só se importava com dinheiro. Ele diz que o vizinho é a razão dele ter se tornado detetive, pois o cachorro do vizinho costumava entrar no quintal deles, e era seu trabalho pegá-lo. Ele também diz que era proibido de ir à casa do vizinho, mas quebrou a regra no seu 8º aniversário, e lá encontrou uma mulher morta. Os médicos afirmaram que foi suicídio, mas ele especulou que foi feito por um serial killer apaixonado. E foi assim que nasceu o detetive Fingerling. Muito Sigma, literalmente eu. A esposa de Walter acaba interrompendo sua leitura, e ele pergunta se ela já leu esse livro antes, e ela afirma, respondendo que o autor é muito criativo. No entanto, o Walter acha que esse livro tem muita semelhança com sua infância. Ele mostra o livro a ela e menciona o incidente de Fingerling, dizendo que passou por eventos semelhantes, e é por isso que se tornou um oficial de controle de animais. Tá, aqui começa uma sequência de narração do protagonista lendo o livro. É por isso que peço que prestem muita atenção, porque todo o enredo do filme é em volta desse livro. É mesmo, é? Continuando o livro, Fingerling conhece uma mulher chamada Fabrizia, que se torna sua namorada, e eles estão tendo um romance bem apimentado. Já em outro capítulo, Fingerling é enviado à loira suicida, que está prestes a tirar a própria vida. Fingerling diz a ela que é o seu aniversário, e que ele não pode ver alguém morrendo no seu aniversário. Ótimo argumento, aliás. Então ela muda de ideia e começa a explicar sua história de vida para ele. Ela fala sobre seu ex-namorado abusivo, mostra suas escritas na parede sobre sua teoria do número 23 e acredita que o número 23 rege o mundo dela. Está em todos os lugares. Datas, horas, placas dos veículos, páginas dos livros, até nos andares dos elevadores. Descobri que estava no meu nome, nas palavras que eu falava. Ela diz que nasceu no dia 23 e que sua cor favorita é rosa, que numa matemática louca lá também dá o número 23. Vermelho 27, branco 65, 65 mais 27 dá 92. Rosa tem 4 letras, 92 dividido por 4 é maldito 23. Rapaz, tá certo isso. Então Fingerling conta algumas piadas para fazê-la sorrir e sai dali. Enquanto caminha, a loira suicida cai em sua frente após pular do prédio, e o detetive fica claramente desapontado. No dia seguinte, ele vai ver o ex-namorado da loira suicida, que também é encontrado morto. Ele conta a Fabrizia sobre o apartamento, e ela fica pegando fogo com a cena do assassinato, querendo fazer umas paradinhas lá. À medida que pesquisa mais sobre a loira, Fingerling aprende mais sobre o número 23, inclusive as letras do nome da mulher totalizando 23 letras. O Walter, que está lendo o livro, fica chocado com isso e vai à biblioteca, descobrindo que o autor só escreveu esse livro e não há mais informações sobre ele. Mais tarde em casa, o Walter atribui números ao seu nome do meio, tornando-se o número 23. Assim como seu aniversário em 3 de fevereiro, que juntando os números dá 32, que é o contrário de 23. A sua esposa ouve aquilo e nega todas aquelas teorias, revelando que no próximo capítulo Fingerling se torna um assassino, e que o Walter não é um assassino. Mas ele insiste, chega a comparar a cor da parede da sua casa com a capa do livro. Fala que o detetive conheceu Fabrizia aos 32 anos, e ele conheceu sua esposa aos 23. Casaram-se em 13 de outubro, o mês 10, que somando também dá o número 23. De frente da esposa, o filho começa a aceitar as teorias, percebendo que somando os números da casa, também dá 23.
Mais tarde, no capítulo 7, Fingal e sua namorada vão ao hotel e são informados de que apenas o quarto 23 está disponível. Em seguida, vão para a cama e Fabrícia está ardendo de paixão, crendo que ele fantasia que tem uma faca e está prestes a matá-la. Ele diz que nunca poderia machucá-la, mas ela quer fantasiar. E a partir desse momento, Fingal diz que começou a ter pesadelos sobre matar Fabrícia. E o Walter tem um pesadelo com sua esposa também. Ele chega até a contar o número de pares de sapato em sua casa, totalizando 23. Cara, com certeza depois desse filme você vai começar a ver 23 em tudo. Eu acabei de olhar o dia que tô gravando e é 23 de janeiro, às 15h23, cara. Talvez eu esteja louco. Continuando no dia seguinte, Agatha vê notas escritas no pulso de Walter dormindo no sofá dizendo para matá-la. Preocupada, ela o encaminha para seu amigo Isaac, que conversa um pouco mais sobre suas teorias. Isaac sugere que Walter está paranoico, recomendando que ele termine o livro para encontrar as respostas, e no final sugere que irá falar com sua esposa. No livro, Fingal conta ao psiquiatra do departamento sobre seus pesadelos e o número 23, e o Dr. Phoenix sugere que ele tire uma folga do trabalho e se oferece para falar com Fabrícia também. Aqui revela-se que Fabrícia não acha a ideia de Fingal tirar férias atraente e só achava interessante quando ele era detetive. Tempos depois, Fingal descobre que Fabrícia está tendo um caso com o Dr. Phoenix durante suas férias. Ele diz que se soubesse que aquilo aconteceria, ele teria jogado o Dr. Phoenix pela janela de seu apartamento, dizendo que até sua gravata o denunciava, pois era vermelha, que também é o número 23 em termos de cor. A partir daí, o Walter lembra como Isaac usa a mesma gravata, começando a ficar paranoico com a amizade dele com sua esposa. No capítulo 21, Fabrícia e o Dr. Phoenix estão em um parque, sendo vistos por Fingal tendo um oba-oba. Tudo isso, se for verdade, sugere que Agatha está tendo um caso com Isaac também. Ao dormir, o Walter tem um pesadelo em que esfaqueia Agatha até a morte. Ele acorda com medo do que está acontecendo com ele e sua vida e decide deixar a casa por uma noite, deixando uma nota para Agatha, dizendo que ele quer terminar o livro e clarear a cabeça. Ele para em um hotel e decide pegar o quarto 23, mesmo com aviso sobre problemas do quarto. No livro, no capítulo 22, o Dr. Phoenix vai encontrar Fabrícia e descobre que ela foi assassinada, esfaqueada até a morte. Em seguida, a polícia o prende como principal suspeito, e Fingal foge para um hotel onde ele segue em direção à sacada, pois foi ele quem matou Fabrícia. E assim o livro termina do nada, sem mais informações sobre Fingal e com páginas em branco. Walter está convencido de que o número foi atrás de Fingal e agora está atrás dele. Da janela, ele avista Ned, aquele cachorro do início do filme, e decide segui-lo, culpando o cachorro por fazê-lo chegar atrasado e, por causa disso, ter a maldição em sua vida com o maldito número 23. Ned corre de volta para o cemitério como da última vez, sentando-se em frente a um túmulo. Walter finalmente o alcança após atirar um tranquilizador nele e percebe que a coleira também tem o número 23 no nome. De repente, um padre chega para saber o que está acontecendo e revela que Ned está sob os cuidados de uma igreja local, já que tende a visitar o cemitério. Ele diz que o cachorro costuma preferir um certo túmulo, o de Laura Tollins, que morreu em seu 23º aniversário. O Walter está cansado do número 23, assim como todo mundo que sabe do filme. E o padre revela que nunca encontraram o corpo de Laura. Então Walter volta para casa e percebe que as circunstâncias em torno da morte de Laura são semelhantes aos eventos do livro, pois ela foi esfaqueada como Fabrícia, e ele acredita que o assassino de Laura é o autor do livro. No dia seguinte, Walter decide visitar Kyle Flint da prisão, o acusado de matar Laura, e pergunta o que significa o número. Kyle diz que é inocente, negando tanto o assassinato de Laura quanto ter escrevido o livro. Walter pensa sobre isso, e ao sair, encontra sua esposa e explica que, como o número de Kyle não totaliza 23, ele pode mesmo ser inocente. Mais um ótimo argumento, né? O filho de Walter, que também lê o livro, encontra 2 páginas grudadas e descobre um endereço oculto nelas. Na esperança de ser o endereço do autor, a família envia 23 pacotes vazios ao ocupante do endereço para prendê-lo no escritório de entrega. Quando eles vão lá, esperam do lado de fora dos correios, e o homem suspeito entra, e, ao confrontá-lo, o homem fica subitamente aterrorizado, dizendo que o Walter deveria estar morto e que não pode estar vivo. O homem ataca o Walter com uma lâmina antes de fugir e corta a própria garganta. Agatha tenta destacar o sangue e diz a Walter para levar o Rory para casa. Antes de morrer, o homem tem anotações escritas e diz a Agatha para ir ao instituto. Logo depois, ela liga para Walter e diz que estará em casa em breve, escondendo o fato de que ela decidiu visitar o instituto sozinha, que agora está fechado e abandonado. Ao chegar, ela caminha um pouco, entra uma sala e vê a sala cheia de anotações, percebendo que, assim como Walter, o homem também é obcecado pelo enigma do número 23. Ela então descobre a caixa de um paciente rotulada com W. Sparrow, que corresponde ao nome de seu marido, Walter Sparrow. Porém, antes que ela pudesse abrir, uma figura misteriosa surge e ela se assusta. Enquanto isso, na casa, Walter percebe uma mensagem oculta no livro. Ele e Robin descobrem uma mensagem secreta que o institui a ir ao parque local e cavar sobre os degraus. Walter e Robin visitam o parque, cavam sobre o 23º degrau e logo descobrem um esqueleto. Assustados, os dois fogem do local, e alguém misterioso que estava os observando se aproxima do túmulo.
Walter liga para a polícia por um telefone público. No entanto, ao retornar ao local, descobre que o corpo foi removido. O policial pensa que ambos estão loucos e Agatha chega lá com Isaac para encontrá-los. Ao dirigir para casa, Rob está furioso, pois ambos viram o esqueleto, mas sua mãe acaba negando tudo. De repente, o cachorro Ned é visto na rua e o Walter acelera o carro para tentar matá-lo, pois ele já estava cansado dele. E felizmente, o Walter não consegue. O Walter então percebe as unhas sujas de terra de Agatha e deduz que ela pode ter movido o esqueleto. Ele a confronta, acreditando que ela é a autora que assassinou o editor do livro para se proteger e remover o esqueleto. Ele até encontra uma faca na sua bolsa. Depois de uma pressão de Robin e Walter, Agatha admite apenas ter movido o esqueleto, mas então ela revela que no instituto, ela descobriu que foi o Walter que escreveu o livro. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Bom, aqui vem a melhor parte do filme. Agatha mostra a caixa e a cópia original do livro com o nome de Walter. Isaac também chega lá, e Agatha mostra a Walter seus itens antigos, e ele começa a se lembrar das coisas. Ainda confuso, ele vai para aquele hotel mais uma vez, e no quarto 23 ele arranca o papel parede e, chocantemente, descobre suas anotações do passado e o capítulo final ausente no livro, o capítulo 23. Tá, lembra que eu falei para prestar atenção no livro? Então, agora tudo vai fazer sentido. Walter começa a ler as anotações e relembra os eventos no quais sua mãe se suicidou, o que infelizmente levou seu pai a fazer o mesmo. E o seu pai, que era um contador, não deixou uma carta de suicídio, apenas seu caderno contendo o enigma do número 23, que começou a persegui-lo de orfanato a orfanato. Alguns anos depois, na faculdade, Walter conheceu Laura Tollins, sim, aquela que ele viu o túmulo no cemitério e ter o corpo desaparecido. Eles começaram a namorar e ela gostava muito de situações quentes envolvendo o perigo, sempre fantasiando ser morta. Algumas semanas depois, Laura começou a flertar com seu professor Kyle Flint. Sim, aquele que está preso. Quando Walter viu a traição, aquilo trouxe de volta a obsessão numérica de Walter com o número 23. Lara terminou com Walter, escrevendo-lhe uma carta. No entanto, Walter decifrou a carta e ficou convencido de que ela estava em perigo e que o número queria matá-la. Mais tarde, Walter visitou Lara para avisá-la, mas ela o ameaçou com a faca, zombou dele, dizendo que ele era patético como pai e então cortou seu braço. Walter entrou em um estado perturbado e a esfaqueou várias vezes, matando-a. Em seguida, fugiu com o corpo dela e o enterrou sob os degraus do parque, enquanto o cachorro Ned testemunhava tudo. Já o amante dela, o Kyle, chegou mais tarde no local e pegou a faca, o que acabou tornando o principal suspeito do crime e lhe rendendo bons anos de prisão. Movido pela culpa, Walter chegou naquele hotel e começou a escrever sua carta de suicídio, que rapidamente se transformou no livro, alterando os detalhes de sua confissão para uma fantasia. Então sim, tudo que estava naquele livro era uma versão do crime envolvendo Laura que o Walter escreveu, que após terminar ele tentou se suicidar. Ele acabou que sobreviveu à tentativa de suicídio, mas devido a um trauma craniano, perdeu todas as memórias. Ah, agora eu entendi! Após aquela tentativa de suicídio, ele foi reabilitado no instituto, e após alguns meses, seu cérebro bloqueou todas as memórias, ele literalmente não se lembrava de nada. E quando ele foi liberado, ele conheceu Agatha. Enquanto isso, um dos médicos que cuidou dele conseguiu seu livro e começou a ser consumido pelo número 23, o que o levou a publicar aquele livro, sendo ele o suicida na biblioteca. Voltando ao presente, Agatha encontra Walter no hotel se sentindo culpado porque um homem inocente estava na prisão por sua culpa. Ele então foge do hotel e corre para a rua. Lá, do outro lado, está Ned. Enquanto Walter olha para o cachorro, um ônibus de número 23 se aproxima rapidamente. Quase aceitando ser atropelado, Walter sai do caminho no último segundo quando percebe que seu filho está assistindo, não querendo repetir o ciclo que seu próprio pai criou alguns anos atrás. Walter então abraça Agatha e Robin, pedindo desculpa para eles. Dias depois, um funeral acontece diante do túmulo de Laura, pois seu corpo havia sido encontrado, sendo aquele que o Robin e o Walter haviam cavado. Falando no Walter, ele finalmente entende que 23 é apenas um número e deseja justiça, então ele se entrega à polícia fazendo um amante da sua ex ser solto, e aguarda seu julgamento, sendo informado que o juiz provavelmente será piedoso por ele ter se entregado. Tudo parece que vai terminar feliz, mas então o filme finaliza com o Walter na prisão, olhando para o relógio, que está marcado às 12h15, ou melhor, 23.